Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Hoje nós vamos falar sobre a curva de frequência. O que é a curva de frequência? Bem, quando a gente faz uma coleta de dados com uma amostra da população, a gente representa isso numa tabela através da distribuição de frequência. E a gente representa graficamente através de um polígono de frequência. A gente pode também fazer essa mesma pesquisa com o total da população, ou então com uma amostra muito, mas muito grande mesmo. E aí, quando a gente vai fazer a representação gráfica, a gente chama essa representação gráfica com a população toda de curva de frequência. Na verdade, aquela linha do polígono de frequência que a gente aprendeu na última aula, ele tende a se transformar numa curva de frequência, né? E mostrando que, de forma mais clara, né, mais evidente para nós, qual que é realmente a distribuição da população. Essa curva de frequência ela também pode ser chamada de curva polida. E a gente pode falar que enquanto o meu polígono de frequência dá para nós a imagem real do fenômeno que a gente está estudando, essa curva de frequência ela dá uma imagem da tendência que está acontecendo naquele estudo. Depois que a gente traça o polígono de frequência, a gente faz um cálculo e esse cálculo é chamado de polimento. Por isso que é chamada de curva polida, né? A curva de frequência. E o objetivo é mostrar o que seria tal polígono com um número maior de dados. Porque quando a gente faz o polígono de frequência, né, a gente está trabalhando com amostra, então a quantidade de dados pesquisado é menor. E se eu fosse ter no caso, uma população ou uma amostra muito grande, então eu ia trabalhar com essa curva polida, eu ia fazer esse polimento e ia mostrar o que a curva polida traz. A gente não pode falar que essa curva polida, ela realmente é o que vai acontecer numa pesquisa. Ela é exatamente, não dá certeza absoluta. No entanto, a gente pode afirmar que ela se assemelha muito a essa curva de frequência de um fenômeno real. O polimento, então, ele na verdade, assim, geometricamente falando, ele vai tirar todos aqueles pontinhos, aqueles vértices da linha poligonal. Sabe quando eu faço os pontos do polígono e vou ligando um por um? Então, fica vários vértices. Então, esse polimento, ele faz um ajuste bem nesse lugar, tá? A gente vai ter uma fórmula, viu, pessoal, para fazer esse polimento. E através dessa fórmula a gente vai usar a frequência absoluta do momento, a frequência da classe anterior e da classe posterior. Quando a gente faz, então, o uso dessa curva polida, o legal é você mostrar as frequências que são de verdade, através do ponto. E aí você pode fazer, pequeno círculo também pode ser, e aí você pode conseguir mostrar para as pessoas o que aconteceu com aquele dado. Por exemplo, se antes o meu valor era o número 4, e através do cálculo para a curva polida eu cheguei no valor 4,2. Fazendo esses pontos ou esses pequenos círculos, as pessoas vão conseguir observar qual que era o dado original e comparar com o dado polido. Então, a frequência calculada, que é para a curva polida, é dada por essa fórmula, tá? Então, FCI, que é a frequência calculada da classe considerada, então o I é o número da classe, se é a primeira classe, se é a segunda e assim por diante. Ela é dada pela divisão entre a frequência simples da classe anterior, aquela que eu estou usando, então se eu estou usando a quarta classe, aqui 4 menos 1 é F de 3, ou seja, a frequência da classe anterior. Mais 2 vezes FI, ou seja, o dobro da minha frequência simples, da minha frequência absoluta daquela classe que eu estou considerando, mais F de I mais 1. O que é o F de I mais 1? Esse I mais 1. Se eu estou considerando, por exemplo, a minha classe 4, então 4 mais 1 vai dar 5. Ou seja, é a frequência da minha classe 5. Tudo isso dividido por 4. Então, trouxe um exemplo para vocês com as tabelas, olha lá. Então, aquela tabela que a gente já tinha visto sobre as alturas, né, as estaturas. Então, de 150 a 154, tenho 4 pessoas, de 154 a 158, 9, 158 a 162, 11, 162 a 166, 8, 166 a 170, 5, de 170 a 174, 3.
Essa daqui é a minha frequência absoluta lá dos alunos do meu colégio. Que é esse XI mesmo? XI é o ponto médio da classe. Então, de 150 a 154, meu ponto médio é o 152. Do 154 ao 158, o meu ponto médio é o 156. E assim eu faço para todas as classes, tá? FR de I é a minha frequência relativa. Como que eu descubro mesmo? Fazendo a divisão. 4 dividido por 40 vai dar o quê? 0,100. 9 dividido por 40 vai dar o quê? 0,225. 11 dividido por 40 vai dar 0,275. E assim por diante. Lembrando que a soma da minha frequência relativa resulta em 1 inteiro. O que é o meu FI? F maiúsculo. É a minha frequência acumulada. Então, no primeiro é o próprio 4. No segundo, faço a soma. 4 mais 9, 13. Para a terceira classe, é só somar os 3 anteriores. 11 mais 9 mais 4, 24. E assim por diante. E a minha frequência relativa acumulada é só pegar o valor e dividir pelo total. Então, vamos lá. Começando pelo primeiro, 4 dividido pelo total, que é 40, 0,100. 13 dividido pelo total, que é 40, 0,325. 24 dividido pelo total, 40, 0,600. 32 dividido por 40, 0,800. 37 por 40, 0,925. E 40 dividido por 40, que vai dar 1 inteiro. Pronto, a gente já tem nossa distribuição de frequência. Agora, a gente vai fazer para a nossa curva de frequência. Então, como que é mesmo? Então, se eu pegar para minha classe 1, eu tenho que pegar o valor anterior. Mas espera aí, qual que é o valor anterior? O valor anterior da minha classe eu não tenho, então é 0, porque essa é a minha classe inicial. Mais 2 vezes a frequência da classe, então a frequência da classe é 4, então 2 vezes o 4, mais a frequência da classe da frente, da posterior, que é a frequência 2, da classe 2, que é o valor 9. Então, eu faço 0 mais 2 vezes 4 é 8, e 8 mais 9, somo tudo, tá? 8 mais 9 dá 17, 17 dividido por 4, que vai resultar em 4,25. Na hora que eu passo para a classe 2, mesma coisa. Aí eu pego a frequência anterior. Agora eu tenho. Minha frequência da classe anterior é o 4. Mais 2 vezes a frequência da classe. Então, 2 vezes o 9, mais a frequência da classe da frente, ó, da posterior, que é o 11. Então, vem aqui, faço 2 vezes 9, 18. 18 mais 4, 22. 22 mais 11, 33. Tudo isso dividido por 4, que vai dar 8,25. E assim por diante eu faço de todos, tá? Só compara aqui para vocês terem uma ideia, ó. Compara esse valor na primeira classe, 4,25, enquanto que lá na FI, que é minha frequência absoluta, deu 4. Na segunda, 8,25, enquanto que a minha frequência absoluta deu 9. E assim por diante. Compara todas elas e vamos ver o que vai acontecer então. Então, eu tenho, ó, frequência absoluta. É a mesma tabela, só que um pouquinho mais resumida, tá? Então, a frequência absoluta que antes eu ia marcar no ponto 4, para eu fazer essa curva de frequência, eu vou marcar no 4,2. Antes, eu marcaria no 9, na hora que eu for fazer a curva, eu marcaria no 8,2. Então, tem algumas mudanças. E essas mudanças é o quê? É o polimento que a gente tá fazendo na curva, tá? As curvas, pessoal, elas têm alguns formatos. A maioria delas é parecida com esse tipo de formato, tá? Então, nós vamos estudar cada formato agora. O primeiro, conhecido e bem conhecido, é a curva em forma de sino. Então, ela caracteriza por apresentar uma região máxima, um valor máximo bem no centro. Ela pode ser simétrica ou assimétrica. Então, a gente fala que ela parece com um sino, ó, quando ela é simétrica, tá vendo? Ó, o valor máximo dela tá bem no centro. Quando que ela é simétrica, então? Ela é simétrica quando esse valor realmente, o máximo, se encontra na região central. E os pontos tanto à direita quanto à esquerda, ó, tanto à direita quanto à esquerda, aqui dos dois lados,
eles possuem a mesma frequência e são equidistantes, ou seja, a mesma distância do centro. E quando que ela é assimétrica? Essa curva é assimétrica quando ela tem uma cauda. Essa cauda pode ser à direita ou pode ser à esquerda, tá vendo? Então, aí a gente fala que é uma curva em forma de sino assimétrica. A gente tem também a curva em formato de J. Desculpa pelo desenho, não ficou muito bonitinho, que eu fiz com o mouse, mas dá para entender. Então, ela relaciona também com as distribuições que são muito assimétricas, muito. E aí, o que acontece com as curvas em forma de J? Elas apresentam sempre um ponto de ordenada máxima em uma das extremidades. Então, a ordenada está relacionada com esse eixo aqui do Y. Então, numa das extremidades, olha, tem um ponto muito alto. Ou nesse ponto, tá? Pode ser tanto aqui quanto aqui. Tem também a curva em forma de U. A curva em forma de U, ela parece realmente com o U. E qual que é a característica dela? Ela apresenta a ordenada máxima nas duas extremidades. Então, tanto aqui quanto aqui, ela tem uma ordenada que é máxima. Pessoal, a aula termina por aqui. Qualquer dúvida vocês podem me procurar no horário de atendimento ou pelo chat, tá? É só mandar uma mensagem. Um beijão, faça as atividades, até a próxima aula.